E aí, galera? Bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo, mitos e verdades sobre a energia nuclear, escolhidos para abastecer as IAs. Para abordar a questão da energia nuclear como fonte de abastecimento para centros de dados de inteligência artificial, é importante contextualizar as razões pelas quais as gigantes de tecnologia, como Microsoft, Google e Amazon, estão investindo nesse tipo de energia. A crescente demanda por inteligência artificial generativa e os desafios pelo consumo energético massivo são motivos centrais dessa escolha, que combinam eficiência energética e a busca por alternativas com menor emissão de carbono. Estudos recentes, como o da instituição financeira Morgan Stanley, destacam que a demanda crescente por inteligência artificial pode triplicar a emissão de gases de efeito estufa até o final da década. Segundo a pesquisa Global Data Centers, Seizing e Solving for CO2, as emissões de carbono associadas aos data centers podem chegar a 2,5 bilhões de toneladas de CO2 até 2030, representando um aumento significativo em comparação com o cenário sem as tecnologias de CO2 inteligência artificial generativa. Esse estudo explora os impactos em diversas etapas, desde a construção de novas estruturas até a operação contínua dos servidores, enfatizando que 60% das emissões são derivadas do consumo energético direto. Para mitigar esses impactos, o setor tecnológico está explorando soluções inovadoras, incluindo a captura de carbono e o uso de fontes de energia mais limpas. Empresas como Google, Meta, Microsoft e Apple estão priorizando a remoção de dióxido de carbono, comprometendo-se com cerca de 25 megatoneladas de CO2 até 2030. A utilização de usinas nucleares pode reduzir significativamente o impacto ambiental desses centros de dados. A energia nuclear, gerada por respostas como a fissão atômica, oferece vantagens notáveis: baixo custo operacional, alta eficiência e, especialmente, emissões de carbono reduzidas em comparação com as fontes tradicionais. Além disso, o urânio, principal combustível para essa energia, é abundante, o que contribui para uma operação estável e com menor impacto ambiental. Vale notar que a Microsoft, em parceria com a Constellation, anunciou um contrato de 20 anos para aquisição de energia da usina nuclear Three Mile Island, localizada nos Estados Unidos. A usina, rebatizada como Crane Clean Energy Center, homenageia Chris Crane, importante executivo do setor. Espera-se que a unidade forneça até 835 megawatts, o equivalente à energia necessária para aproximadamente 800 mil residências, e que sustente data centers nas regiões de Chicago, Virgínia, Pensilvânia e Ohio. Esse acordo, que também deve gerar cerca de 3,4 mil investimentos diretos e indiretos, ainda precisa da aprovação dos reguladores para que a operação possa iniciar em 2028. O investimento em Three Mile Island, que requer um transporte de 1,6 bilhão de dólares, também visa a recuperação de parte da estrutura da usina, que esteve desativada por razões econômicas. A unidade fica ao lado do famoso reator que sofreu um acidente em 1979, resultando em um dos desastres nucleares mais conhecidos nos Estados Unidos. Ainda assim, especialistas afirmam que a operação da nova unidade é segura e não tem relação direta com o reator acidentado. Em uma análise mais ampla sobre os desafios da energia nuclear, é comum surgirem questionamentos em relação à segurança, principalmente devido a acidentes históricos como Chernobyl, Three Mile Island e Fukushima. Contudo, há muitos mitos e verdades em torno da energia nuclear. Ao contrário do que se imagina, as usinas nucleares são projetadas para operar de maneira segura, e não para liberar energia em grandes quantidades instantaneamente, como no caso das bombas atômicas. Por esse motivo, a geração de energia em usinas nucleares apresenta riscos controlados e, em geral, é uma das formas mais seguras de produção energética. Um dos mitos sobre as usinas é que elas geram grande risco ambiental por estarem localizadas próximas de áreas urbanas. Na verdade, essas usinas são instaladas em locais estratégicos para facilitar a distribuição de energia e evitar longas linhas de transmissão, e os projetos seguem normas de segurança rigorosas. Outro mito comum é que as usinas nucleares são uma ameaça ao meio ambiente por causa do lixo radioativo. Embora o lixo nuclear exija cuidado no armazenamento, as técnicas modernas permitem que parte dos resíduos seja reciclada para produzir mais combustível, o que reduz a quantidade de resíduos armazenados a longo prazo.
Empresas como Amazon e Google também estão voltando para a energia nuclear, investindo em reatores modulares, menores e mais simples de instalar. A Amazon, por exemplo, anunciou contratos com empresas americanas para energizar data centers em diferentes estados dos Estados Unidos, incluindo uma parceria com o consórcio Energy Northwest para desenvolver 4 pequenos reatores modulares com capacidade inicial de 320 megawatts, suficientes para atender até 770 mil residências. A Microsoft também fez um anúncio de grande importância para o mercado brasileiro, em um evento realizado em São Paulo. O CEO Satya Nadella divulgou um investimento de 14,7 bilhões de reais em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no Brasil. Essa iniciativa prevê a criação de novas estruturas de data centers para apoiar a inovação e aumentar a competitividade no país. A empresa também lançou o Conec AI, um programa que visa capacitar 5 milhões de brasileiros em habilidades de inteligência artificial por meio de parcerias com instituições como o Senai e o Ministério do Trabalho e Emprego. Outro mito comum é sobre os custos das usinas nucleares, que são elevados tanto na construção quanto na manutenção. De fato, o custo de construção de uma usina nuclear é mais alto em comparação com outras fontes, como o gás natural, porém, a energia gerada é muito mais barata a longo prazo, uma vez que o reator exige menos combustível para operar. A segurança no transporte de resíduos também é motivo de preocupação, mas as remessas de lixo nuclear seguem procedimentos extremamente rígidos, com milhares de viagens realizadas sem acidentes. Os especialistas veem o desenvolvimento da fusão nuclear, um processo ainda em fase de pesquisa, como uma solução potencialmente limitada para os problemas energéticos do futuro. Embora o mundo ainda não tenha dominado a tecnologia, a fusão nuclear representa um ideal de produção energética limpa e eficiente. A energia nuclear segue como uma das opções mais promissoras para atender à alta demanda das tecnologias emergentes, principalmente no setor de inteligência artificial. À medida que o uso da inteligência artificial avança, o impacto ambiental desse setor será um desafio central para empresas e governos, que precisarão equilibrar a inovação e a sustentabilidade em um mundo cada vez mais digital. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.